Salve, salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? JV para mais um Saiba um Pouco aqui no canal, isso mesmo. E nesse Saiba um Pouco você vai saber o motivo desses dois clubes aí ter essa rivalidade aí dos infernos, né, entre Vasco e Flamengo. É por conta dele, do uruguaio, desse treinador aí, do Plantero. Ramon Plantero, isso mesmo. E vamos para mais um Saiba um Pouco e venha saber de verdade por que tem essa rivalidade toda aí de Flamengo e Vasco. Por conta de Ramon Plantero, Uruguai. E hoje vamos falar de mais um Saiba um Pouco. E deixa o seu like, por favor, pra mais um no canal do JV. Salve, salve, minha rapaziada vascaína. E nesse Saiba um Pouco vocês vão conhecer de verdade o motivo aí do Vasco ter essa rivalidade, essa façanha com o Flamengo, responsável sobre isso. Então vamos aí para esse Saiba um Pouco. O responsável pela façanha de treinar Flamengo e Vasco ao mesmo tempo foi o uruguaio Ramon Plantero, uma figura não tão famosa atualmente no Brasil, mas que está na história do futebol nacional, não só pela curiosidade, mas também por ter sido o primeiro estrangeiro a comandar a seleção brasileira. Como conseguiu? A engatinhar no futebol do Brasil. O Flamengo, já estabelecido, estava na primeira divisão do Campeonato Carioca. O Vasco estava aí chegando na primeira divisão, porque jogava a segunda divisão, pra quem não sabe, por conta também daquelas brigas lá, tal, né, rapaziada, de negros operários. Em 1922, o Vasco já vislumbrava que poderia ser o vencedor da segunda divisão do Campeonato Carioca. Já tínhamos uma ideia de que em 1923 iria disputar a primeira divisão. Teríamos que nós preparar de forma compatível com a importância daquele campeonato. Nada melhor que buscar elementos de excelência. O nome escolhido foi do Ramon Plantero, uruguaio. Ele tinha um vínculo com o Flamengo inicialmente. Se dispôs a dar uma assessoria de estrutura ao futebol vascaíno e visando o ano de 1923. E numa situação insustentável não poderia servir a dois clubes e quis o destino que ele fosse para o Vasco, disse João Ernesto Ferreira, vice-presidente de relações do Vasco naquela época. Isso mesmo, rapaziada, não é brincadeira não, é sério. Ele, na vez de ir pro Flamengo, ele por última hora escolheu o Clube de Regatas Vasco da Gama. No ano de 1922, Plantero ficou em segundo lugar com o Flamengo e subiu com o Vasco para a primeira divisão. Foi quando se criou o impasse. O treinador uruguaio não poderia treinar duas equipes na mesma categoria. Quem ficaria com o treinador? Pois o Vasco levou a melhor, ofereceu mais dinheiro e deu carta branca a Plantero para implantar seu estilo com os jogadores. A recompensa foi grande, o bicampeonato carioca de 23 e 24 e uma transformação na forma de se pensar na época do futebol. Rapaziada, por que eu tô falando da questão do dinheiro? Para quem não sabe, antigamente, galera, quando tinha uma rivalidade, ou então se fosse um clube pioneiro normal, futebol normal na época, o dinheiro era tudo. Mesmo que você ganhava, vamos dizer, 100 reais, 500 conto, mas era muita coisa, rapaziada, porque a escravidão naquela época era gigante, assim, as pessoas passavam muita fome mesmo, assim, alimento, essa parada era muito difícil de se achar em mercado. Então, assim, a maioria das coisas era tudo de outros países, né, Europa, Estados Unidos, né, esses países que tinha mais grana, que tinha mais população e tal, mercadoria, essa parada. Então, assim, galera, o futebol, nessa questão do dinheiro, veio do futebol inglês e escocês, porque pra quem não sabe, muitos jogadores acabavam trocando clubes por conta do dinheiro, porque passavam por muita necessidade. Vem a palavra de brilhante, isso mesmo, no jornal Sports, em 1977. Ele falou o seguinte: foi o primeiro treinador a impor o regime de concentração ligado no jogo e também o primeiro a estabelecer a necessidade de longas caminhadas, correr, ficar com o físico certo. Nós no Vasco, nós ficava concentrado às quinta-feiras, obrigatório. Isso mesmo, sem exceção para ninguém, assim, não poderia ter contato com ninguém. Ele teria que ficar ligado mesmo no jogo do Vasco. Olha como esse filho da mãe fazia as paradas, pena que ele não foi reconhecido, o Plantero.
Vasco deu a Plantero tudo o que ele pediu: concentração para jogadores, alimentação, horário duplo, ginásio com pesos. Os atletas treinavam às 5 horas da manhã, corriam pela rua e no segundo tempo passavam por cima como um trator pelos adversários. Plantero escolheu aqueles jogadores e o Vasco decidiu dar apoio a ele, contou Ariel Longo, pesquisador uruguaio que escreveu um livro sobre o Plantero, intitulado O Rei Oculto. E por último, Plantero era boxeador em São Paulo, dirigiu equipes de basquete e vôlei no Palestra Itália, que é o Palmeiras, rapaziada. Quando se aposentou, abriu negócio na capital paulista e ali se fichou. Morreu no dia 6 de agosto de 1950, rapaziada, quase um mês após o Uruguai ganhar o Brasil no Maracanã na final da Copa do Mundo. Ainda vale ressaltar que Plantero, rapaziada, ele treinou o Fluminense, se não me engano, ele chegou aqui no Brasil em 1919, isso mesmo, rapaziada. Ele ficou aí mais de 3 anos no Vasco e posso dizer, cara, ele é o cara, foi ele que fez mesmo essa rivalidade aí ter fogo, essa rivalidade ficar mais e mais pegada, foi dele, do uruguaio Ramon Plantero, isso mesmo, ele que foi ser reconhecido de verdade em 2012, cara, depois de 40 anos, depois de mais de 40 anos, o cara foi reconhecido pelo gesto simples que ele fez. Então assim, pra vocês verem, essa daí é um pouco da história, se Deus sabe um pouco entre Vasco e Flamengo, mas agora sobre o treinador que treinou essas duas grandes equipes, que treinou os grandes rivais. E vale ressaltar também, né, numa semana que o Vasco ganha do Flamengo por 3-1, eu tenho que contar uma história sobre esses dois gigantes do futebol mundial e brasileiro. Tamo junto, rapaziada, esse é mais um Saiba um Pouco. Se você puder dar essa força, eu te agradeço. Abraço, é nóis.